Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui de direcionamento espiritual. E vou falar com todo o meu jeitinho, para que o nosso ego não censure muito, para que o nosso julgamento, o nosso perfeccionismo não bloqueie demais a interpretação e a mensagem que é diretamente para a sua alma. Direcionamento espiritual. E eu vou utilizar então 3 pontos importantes, já numa linguagem de metáfora também. Antes de eu falar os 3 elementos que eu vou utilizar aqui para essa mensagem, eu vou perguntar para você que está me ouvindo como está a minha voz, o som, o volume. Você me ouve bem? E se estiver ok, eu vou continuar e dizer os meus 3 pontos de apoio, onde você vai poder interpretar da maneira que quiser. Bem, pois então, os 3 pontos de apoio que eu vou usar para você sobre direcionamento espiritual. Então, para você que está de alguma forma aí desorientado, perdido, ou se você sabe de alguém, manda essa live, porque com certeza vai ajudar. Veja, o primeiro elemento que eu vou usar para nos guiar nessa mensagem é a montanha. Uma montanha. Todo mundo conhece uma montanha, não? Talvez você nunca tenha, de fato, com as suas próprias pernas, subido ou experimentado subir em uma. E eu aproveito e te convido. Suba uma montanha, literalmente. Porque o corpo sentindo a subida da montanha vai fazer toda a diferença quando você subir montanhas nos outros aspectos da sua vida. O primeiro elemento é a montanha. O segundo elemento são os olhos. Estes olhos. Os olhos que se abrem quando estão impressionados ou assustados e os olhos que se fecham quando estão com medo, para não ver. Não é engraçado? Pois bem, temos a montanha, temos os olhos para nos guiar e termos direcionamento espiritual. Falta o terceiro elemento. E o terceiro elemento é interessante que bem na hora do terceiro elemento, onde se fecha o triângulo, há um barulho aqui, né? Um barulho que eu quis evitar no começo, mas é interessante como o barulho volta. O terceiro elemento que vai fechar esse triângulo, tudo que está vivo tem. De algumas maneiras diferentes, mas tem. E a gente tem. E que é muito importante. É a última coisa que o médico nos diz entre a vida e a morte. Você já deve saber o que é. O coração. Então, para o seu direcionamento espiritual, você tem 3 pontos base. A montanha, os olhos, seus olhos e o coração.
Essa é a base do direcionamento espiritual. Então, eis que eu, ainda semana passada, quando subia uma montanha, o que eu sentia? Vontade, desejo de chegar lá em cima e descobrir como é que é a vista, o chão, o ar, o céu. Era uma curiosidade imensa. Desde o dia em que eu decidi que eu ia nessa empreitada. Agora, o que os meus olhos viram no começo dessa empreitada? Sabe o que os meus olhos viram? Meus olhos viram foi o relógio, porque eu me atrasei para me encontrar com o grupo. E o que os meus olhos viram me incomodou. Sabe mais o que os meus olhos viram? Foram o céu carregado de nuvens escuras, prestes a chover. E quando os meus olhos viram as nuvens escuras, eu imaginei uma tempestade e um grande perigo e desconforto ao subir aquela montanha. Meu coração ainda assim desejava. De fato, eu não saberia o que poderia haver lá. Então, os meus olhos acompanhavam desde o começo e cada etapa da trajetória. E cada coisa que os meus olhos viam, eu quero dizer para vocês, que mais reclamava do que incentivava. Direcionamento espiritual. Vocês acham que o direcionamento espiritual se dá pelos olhos físicos? Porque se na subida de uma simples montanha, que nem era tão alta, eu já quis desistir. Porque se antes, no dia quando amanheceu e eu vi chuva e tempestade e os meus olhos viram isso, inclusive eu abri o aplicativo de previsão do tempo dias atrás. 80% de chance de tempestade com raios. Isso os meus olhos viram. Quando os nossos olhos veem e a gente se prende demais, o que acontece? É uma baita de uma pretensão. Eu me torno pretensioso. Eu me torno arrogante até. Eu sei que vai chover. Eu vi aqui a previsão do tempo. Eu vi o céu. E eu sei que vai ser horrível. Vai virar uma lama. E vai ser ainda mais difícil. Sim, porque o meu corpo não está tão preparado assim para desafios físicos. A minha força bruta não tem o preparo que eu imaginei quando eu vi todas as intempéries, todos os sinais negativos. Ah, mas o meu coração... É interessante que o meu coração estava intacto. E o meu coração me dizia, Gisele, vá! Ainda que chova, vá! Você já pegou chuva antes dessas trilhas. Você já pegou chuva subindo cachoeira. É perigoso, sim. Mas é todo um preparo da equipe. Há pessoas profissionais e estudadas e experientes nisso. Meu coração me dizia, Gisele, vá. E eu fui. Eu segui meu coração.
E o que aconteceu? Foi que meus olhos não puderam ver uma gota de chuva. E o que os meus olhos viam a cada etapa era assim, uma subida, uma reclamação, às vezes até uma dúvida, uma confusão. O que eu estou fazendo aqui mesmo? Para que isso? Mas depois os meus olhos viam a paisagem, o horizonte. Mas eu estou dizendo para vocês que eu estava em ação. Eu estava em movimento, eu estava de fato fisicamente presente, subindo a montanha. E o que os meus olhos viram também foram pessoas ajudando pessoas, pessoas motivando outras pessoas. E sabe o que os meus olhos viram também? Pessoas rindo. Rindo de uma queda, rindo de um escorrega. Rindo de nós mesmos. Que nos colocamos naquela situação de propósito. E que às vezes a gente, quando está lá, esquece o que está fazendo e se torna engraçada a situação. Os meus olhos viram quando foram reais, o momento real. Quando os meus pés e o meu corpo estavam de fato conectados a cada etapa daquela montanha. E o meu coração somente validava. É isso mesmo. É aqui que você queria estar. O direcionamento espiritual, eu sinto muito em lhe dizer, se você está querendo entender, a direção espiritual não vai te explicar nada, em absoluto. Mas é interessante que depois do chamado atendido e com o corpo presente, vejam vocês, algumas compreensões vêm depois que você sobe, depois que aquelas expectativas mentais são quebradas, depois que você experimenta no corpo físico a mão de outras pessoas te puxando, depois que você experimenta quando você está ali fazendo o café no topo da montanha. Isso é mágico, não? E alguém começa a cantar. E o outro começa, e o outro começa. E você sente. Como valeu a pena. Como valeu a pena. Eu me senti mais forte, mais feliz. Me senti mais corajosa. Me senti mais confiante. E de fato eu desci essa montanha trazendo tudo isso para cá, para o meu dia a dia. E é interessante também que as pessoas com que a gente faz contato nesse momento têm uma conexão não coerente, não lógica, não interesseira que perdura. Sim. Porque eu posto no story uma lembrança e vejam, agora o que os olhos veem de quem estava lá relembra o momento vivido. Porque foi sentido. Porque foi feito. O direcionamento espiritual se dá com os olhos do coração. E para ver com os olhos do coração é necessário fechar esses olhos. Esses nos enganam. E nos enganam muito. Esses, inclusive, dão informação para o coração enganosa,
Vejam vocês. Um relacionamento amoroso que se desfez por algum motivo. E que você está sofrendo ainda no luto da separação. Porém, você não está vendo a pessoa. Você está se curando. E o seu coração te diz, está doendo, mas vamos passar por isso. Aí você vê uma foto dessa pessoa. Você vê com esses olhos. E aí você vê uma foto dessa pessoa com outra pessoa. O que acontece com você? Não te desorienta de novo? Não te machuca de novo? Te desorienta. Te tira do rumo onde você já estava. Se curando e se transformando com aquela dor da separação. Mas os seus olhos dizem coisas mentirosas. E aí o seu coração também te engana. Então, o direcionamento espiritual deve passar por uma dieta de visão carnal. E até coisas é melhor que a gente não olhe. É melhor que a gente não veja. É uma dieta. Aliás, eu estou fazendo dieta e não quero, e já me decidi pelo meu coração, pelo meu desejo, já é hora de cuidar da minha saúde, de perder peso, eu vou cortar os doces. Eu vou cortar os doces. O corpo sente, a mente reclama, o emocional grita. Mas a gente sustenta. Quando está longe, compreendem? Agora, se eu estou nessa labuta, nessa luta, nesse trabalho, nessa desintoxicação e vou numa padaria e ainda que instintivamente ou numa autossabotagem eu chego perto da vitrine e fico vendo os doces. Eu poderia estar no caminho certo, mas eu trago para o meu olho carnal uma provocação. E aí talvez eu não aguente. Sem falar nos vícios, né? Eu nunca fumei, mas eu imagino o quão duro não é. Você estar largando o cigarro e sair e ver alguém fumando do seu lado com todo o prazer. Dieta mental e de impressões. Isso. Precisamos nos alimentar melhor de impressões. Precisamos escolher o que queremos ver. Precisamos escolher e decidir o que queremos ouvir, no sentido de o mundo está aí, tudo está na minha cara e no meu ouvido, mas eu posso sim me locomover e me direcionar naquilo que faz sentido, naquilo que eu já escolhi, naquilo que me faz bem, porque eu sinto, ainda que eu não veja. Assim como semana passada eu decidi a mim mesma, vou subir a montanha, sinto que quero, sinto que vai ser bom. E tive que enfrentar os meus olhos. Tudo que os meus olhos viram, tive que atravessar, atropelar, ignorar todas as imagens. E muitas vezes, tudo que foi ouvido nos áudios do grupo de WhatsApp. É perigoso. Vai chover, vamos adiar, não vamos mais. Nosso coração é uma bússola.
Nosso coração tem um centro emocional que funciona como uma bússola. E para usar essa bússola, é necessário largar os mapas mentais. Estamos cheios deles. Então, o nosso centro mental é um programa cheio de mapa. Nos dado, baixado em nós. E começa a baixar em nós quando a gente cresce na barriga da nossa mãe. A gente cresce e antes de nascer, assim os ouvidos já vão captando. É implantado, porque é emprestado, não? Metade do meu pai, metade da minha mãe. Eu nasci com um mapa. E assim que eu nasci, a escola foi me ajudando a criar outros e outros e outros. E as minhas experiências foram dando essas impressões para mim. Se eu for me guiar espiritualmente por esses mapas mentais, eu não chego a lugar nenhum. E é interessante que eu canso de andar e de procurar. Mas se eu quiser perceber que eu preciso me guiar pelo meu centro emocional superior, o que é o centro emocional superior? É aquele que você sente de olhos fechados. Não olhe nem no espelho, nem no espelho. Não olhe a sua roupa, não olhe o seu carro, não olhe seus diplomas, não olhe o tempo. Não olhe. Sinta primeiro. E decida pelo que sente. Aí então você joga para o seu centro mental. Porque a mente é feita para isso. Para se virar, para calcular. Nosso centro tático. Se vira, minha mente. Colha todas as informações que você tem e faça com que eu vá nesse lugar que eu já decidi. Vocês entendem isso? E se não fosse isso, vou te dar mais um exemplo de fato científico, biológico. Se não fosse assim, não seria o coração a primeira coisa que se nasce numa pessoa. Porque a primeira coisa que é formada é o coração. Por isso o coração físico, sim, a casa da alma é o nosso centro. A partir dele, o feto se desenvolve. A mente vem depois, vem rápido, mas vem depois. Compreendem? Eu estou tão repetitiva hoje. Eu só quero dizer para vocês que direcionamento espiritual. Eu só preciso de uma montanha, um desafio que vai te trazer dificuldades. Uma montanha, um foco, um objetivo, que você não pode ver o caminho, mas que você sabe que deve subir. E para subir se faz esforço. Você precisa de olhos, mas precisa disciplinar os seus olhos e não acreditar no que eles fazem você sentir. Você precisa dos olhos apenas para se guiar em cada passo da dificuldade, no aqui e no agora. Os olhos não alcançam lá em cima. E o terceiro elemento que fecha essa base é o coração. Você precisa desse coração aberto e disponível, que ele sim enxerga o sentido que faz toda essa trajetória.
e que certamente lá em cima você já deixou coisas suas no caminho e foi ganhando também. É interessante que a gente vai suando, né? A gente vai suando, a gente vai literalmente limpando ao subir a montanha. Se você estiver desorientado de alguma forma ou conhecer alguém, passa essa mensagem. Diga para a pessoa fechar os olhos um pouco, respirar. Se conectar à própria montanha que ela mesmo é. E então, a partir daí, ache um foco, um ponto. E faça com que a sua mente trabalhe para isso. E não deixe que os seus olhos te enganem demais. Meus olhos me falaram que ia chover muito. Mas não foi chuva do céu que aconteceu, de fato. E eu e mais 19 pessoas como testemunha disso. O que choveu foram nas lágrimas, nessa minha última experiência na trilha. Houve muito choro de dor, de medo e também de gratidão. Eu vou terminar por aqui. E digo a vocês: filtrem os olhos. Estou com aquele ditado ainda. O ditado popular: o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é uma grande mentira. Porque o que esses olhos veem fazem o coração se enganar. Então, o que os olhos não veem, é aí que o coração pode sentir de fato a verdade. E se você, no luto de uma dificuldade, estava se sentindo bem e viu uma imagem que te abalou, é isso, de verdade você estava bem. Foi a provocação e a contaminação que entrou pelos olhos e te fez ficar mal. Assim como algumas mensagens de WhatsApp, assim como alguns comentários ou as curtidas que você não teve, te fez ficar mal. Feche os olhos para que de fato você enxergue e se guie por aqui. E então, quando abrir os seus olhos mais uma vez, aí sim, serão janelas da alma. Essa é a minha mensagem de hoje para vocês com todo o carinho. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Deus te abençoe e te conceda coragem e iniciativa para fechar os olhos e ajustar a sua bússola e depois abrir de novo para encarar cada desafio real que vai fazer sentido. Isso é trabalho interior. Um grande abraço.